Com os destaques do mercado agrícola com Silmar César Miller, lá em Porto Alegre. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Ô, Silmar, agora resolveram cortar todas as árvores de São Paulo. E nada anda, travou tudo. Da noite para o dia chegaram à conclusão que as árvores estão altas e no meio dos fios. Cada rua que você entra estão podando árvore. Tá difícil andar em São Paulo hoje, Silmar. Ou falta luz ou agora falta rua. Não, é uma coisa. Se dá para fazer paulatinamente durante os 365 dias do ano, agora na beira da chegada aí da estação das chuvas, entra o desespero depois do caos. Enfim, vida que segue. É com você, quais são as novidades? Vamos lá, Tavinha. Mercado financeiro com o dólar subindo um pouquinho, 0,1% nesse momento, R$ 5,69 é a cotação. Mercado de ações em queda, índice Bovespa na B3 com perda de 0,6%. Petróleo em alta novamente no mercado internacional, 1,6%, tipo Brent a $75,40 o barril. Mercado de commodities agrícolas, olha, ontem soja e milho subiram, hoje segue em alta. Mercado aí, novamente, com valorização, soja com alta de 0,5% na Bolsa de Chicago nesse momento, milho subindo 0,7%, trigo também com pequena alta de 0,1%. Na Bolsa de Nova York sobe o açúcar, 0,3%, suco laranja também, 0,4%. Boi gordo no mercado futuro, B3 de São Paulo também com alta, 0,4%, o contrato de novembro. Na contramão temos aqui o algodão praticamente estável, nesse final de manhã de terça-feira. Café arábica volta a cair, 1,1%, já havia caído ontem. Começando a abrir as floradas agora da safra nova, boa notícia para a safra, não para o preço. O preço está caindo por conta disso, ou seja, clima melhorando, chuvas voltando, e isso é fator baixista para o mercado. O café em Londres, o robusta, com queda até mais expressiva, 2,4%. Tavinha, esse é o retrato do mercado nesse final de manhã de terça-feira. Ô, Silmar, eu estava dando uma olhada aqui, você falou sobre laranja aí, mas o Ibiapaba Neto mandou para a gente aqui alguns números lá da Citrus BR. As exportações de suco de laranja somaram 850 milhões de dólares. 850 milhões e 400 mil dólares no acumulado de julho a setembro de 2024, período que representa o primeiro trimestre da safra 24-25. E o valor representa uma alta de 43,23% em relação ao mesmo período da safra anterior. E o volume registrou redução de 26,73%, o que bate diretamente com esse acompanhamento que você tem feito aí da disparada dos preços do suco de laranja por falta de produto. Bom, não vi a matéria ainda, talvez foi divulgada agora há pouco, pela manhã, mas não tem grandes novidades, é aquilo que a gente já vem acompanhando há bastante tempo. Safra menor, problemas climáticos afetando a produção, preço lá nas alturas, e o mercado agora também se retraindo. A mesma coisa que acontece com o cacau, ou seja, a demanda se retraindo, porque o preço está muito alto. Então, a preocupação é com o consumo do suco de laranja por conta disso, né? Pouca oferta, o Brasil é praticamente o único exportador nesse momento, e preço lá nas alturas. Essa é a realidade aqui que não mudou. É a tendência que está acontecendo e segue acontecendo, principalmente vai acompanhar todo o início do ano que vem também, tá aí. Vamos mudar para a cana-de-açúcar agora. Produção nacional de cana-de-açúcar foi estimada em 655 milhões de toneladas nesta safra, anúncio que foi feito na conferência da Tagro. O Brasil está comemorando 100 anos de etanol e com bons números, apesar da estiagem que atrasou o desenvolvimento da planta. Para esta safra são esperados 655 milhões de toneladas de cana-de-açúcar em todo o país. A estiagem atrapalhou, sim, porque a gente vem de uma safra a nível Brasil de 716 milhões de toneladas, então é uma redução importante. Mas é uma safra que eu diria que volta ao normal. A safra que foi extraordinária foi a 23-24. Essa safra, apesar da estiagem, volta aos padrões que a gente estava observando nos 3, 4 anos anteriores. Os incêndios ocorridos em várias regiões devem afetar a próxima safra. Cerca de 450 mil hectares de cana foram atingidos pelo fogo, 200 mil em áreas já colhidas. Canas de 1 a 5 meses de desenvolvimento foram perdidas.
A expectativa da Orplana, tá? Não só por esse efeito, mas principalmente pelos efeitos climáticos também, e de pragas, doenças e os efeitos de incêndio, as adversidades, a gente estima aí cerca de 10 milhões de toneladas a menos do que esse ano, que a gente estima 590 milhões de toneladas no Centro-Sul. Aí o produtor ele tem que replantar, e quando ele replanta, aquela cana demora 1 ano e 8 meses. E aí ela não vai ser colhida na safra 25-26. Ela vai ser colhida somente na safra 26-27. O etanol brasileiro está presente em mais de 15 países. E o Brasil tem potencial para conquistar novos mercados, inclusive no SAF, o combustível de aviação. Por que não produzir SAF fora do Brasil com tecnologia desenvolvida aqui no Brasil, ou desenvolver SAF aqui e exportar para o mundo? Nós estamos começando agora algumas pesquisas, existem algumas iniciativas de SAF de biogás, SAF de etanol, SAF com azeite, né, com óleo vegetal. Então a gente já tem algumas coisas encaminhadas aqui no Brasil, e como a gente tem o etanol de segunda geração, se você fizer um SAF com etanol de segunda geração ou com o nosso biogás produzido nas nossas usinas, ele vai ter um carbono neutro. Nós temos área, nós temos condição de plantar qualquer coisa aqui nesse país, que qualquer coisa que o plantando dá. Então isso é uma coisa fantástica, e nós temos uma base muito sólida que é o etanol. O etanol justamente é aquilo que veio para ficar e para crescer esse país de uma forma surpreendente. O setor precisa de segurança jurídica e investimentos para crescer. E para isso nós precisamos de linhas de financiamento do BNDES que nos ajudem a montar as nossas fábricas. Em vez de nós vendermos etanol e comprarmos SAF, nós vamos produzir o SAF. O SAF, para quem não sabe, é o combustível limpo de aviação, ecologicamente correto. E ele tem uma vantagem, ele pode ser produzido, né, Silmar, a partir de várias fontes, como foi dito aí na entrevista. Com relação à cana-de-açúcar, em função de várias adversidades aí climáticas e agora, mais recentemente, os incêndios, perdemos um ciclo. E quanto ao SAF, saiu uma lista aí de 12 marcas de azeite de oliva falsificados. Aproveita e faz SAF já. Impressionante como falsificam azeite de oliva. Meu Deus do céu! Não, o azeite de oliva atingiu aí um ápice de falsificação por conta da crise de produção, né? Na Espanha, principalmente, ou seja, 2 anos de seca destruíram a produção de olivais lá, no país que mais produz azeite de oliva, praticamente toda a Península Ibérica ali com problemas de clima. E aí começou o preço a dar um salto extraordinário aqui, que parou praticamente o consumo, né? Aí começou a falsificação, inevitavelmente, já acontecia aí antes, imagina agora, mistura de óleos. Eu parei de comprar azeite de oliva porque não tem uma garantia nenhuma de qualidade, né? Então consome o velho óleo de girassol aí, que é bastante mais saudável, inclusive. Essa é a realidade, infelizmente está tudo falsificado hoje em dia, não dá para confiar. Ou paga o preço de R$100 lá para 500 miligramas lá de azeite de oliva, supostamente de verdade. Não, esse que está custando caro, muito, muito caro, esse mantém a sua originalidade. Mas o bolso não está aguentando, né? O bolso não chega lá, não. Não chega, não. É o café, é o azeite, está tudo disparado. Eu me lembro do tempo em que você comprava 5 pãezinhos e pagava R$2. Hoje, 5 pãezinhos custa R$7. É impressionante. Mais de 20 chefes de Estado que já estão na Rússia para a cúpula do BRICS, que começa hoje, e a nossa correspondente da Band na Europa, Sônia Blota, tem informações. Na pauta do encontro aqui em Kazan, estão a discussão de uma moeda comum que seja alternativa ao dólar americano nas transações comerciais entre os países do bloco, além de uma nova expansão do BRICS com a adoção de países parceiros. Venezuela e Nicarágua, 2 ditaduras que tiveram crises diplomáticas recentes com o Brasil, são candidatas a fazer parte desse grupo. Vice do ditador Nicolás Maduro, Delcy Rodrigues foi recebida com tapete vermelho por uma comitiva russa. A cúpula dos BRICS em Kazan é considerada uma demonstração de força de Vladimir Putin. O presidente russo quer mostrar que o país, mesmo com o embargo do Ocidente, não está isolado do mundo. É a primeira reunião desde a ampliação do bloco comercial em meados de 2023.
Além dos países formadores, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o BRICS conta também com outros 4 membros: Irã, Emirados Árabes Unidos, Egito e Etiópia. A Arábia Saudita, que teve a inclusão aceita, ainda não formalizou a entrada no bloco. Soluções para os conflitos no Oriente Médio também serão discutidas, ao contrário da guerra na Ucrânia. O presidente Lula fará seu pronunciamento por videoconferência depois de sofrer um acidente doméstico. O chanceler Mauro Vieira será o líder da delegação brasileira aqui em Kazan. Pois é, o presidente Lula não foi, sofreu um acidente, uma queda no banheiro lá da sua casa, no Palácio da Alvorada, no domingo. Bateu a parte de trás da cabeça, tomou uns pontos, está em observação. Vai fazer o seu pronunciamento por videoconferência. Mas a verdade é que os BRICS, que começaram com uma proposta, Silmar, hoje já são aí... Começou com 4, né? Aí depois entrou a África do Sul, 5. Aí já veio entrando mais gente. E tem uma lista enorme. E daqui a pouco o BRICS está maior que a Organização das Nações Unidas. Aí não sei se isso não desvirtua um pouco o princípio filosófico, econômico e político do BRICS. Tavinho, eu diria até que cheira mal. Não estou gostando não dessa nova composição aqui. É uma coisa aqui que está surgindo praticamente como uma espécie de contestação desses países que foram isolados por conta de guerras, é o caso da Rússia, por exemplo, para tentar se desvincular vários outros países aqui da esfera de influência do Ocidente, chamado Ocidente, que reúne aí Estados Unidos, Europa, etc. E, inclusive, aqui a nossa América do Sul, o Brasil. E está começando a entrar gente que não faz muito mais sentido daquele espírito original do BRICS, que era reunir as grandes potências emergentes, aí entra Rússia, China, Índia, Brasil e logo depois a África do Sul, como principal liderança econômica na África. Ou seja, era um grupo de grande influência econômica criada para se contrapor um pouco ao excesso de gerenciamento econômico global, digamos assim, dos países do Ocidente, liderado pelos Estados Unidos e pela Europa, né? E agora está virando realmente uma segunda ONU, pelo jeito aqui, com um caráter de revelia, de contestação da influência ocidental, liderada por um país como a Rússia, que está praticamente banida do cenário internacional por conta dessa invasão da Ucrânia. Sinceramente, e agora com esse pessoal que está chegando aí, conforme mostra a matéria, Nicarágua, Venezuela, não sei o que vai dar do antigo BRICS. De BRICS não tem mais nada, ou seja, é uma desfiguração daquele espírito original dessa entidade, que, aliás, é presidida hoje pela nossa Dilma Rousseff, né? A Dilma é a presidente do banco do BRICS. Né? Enfim, agora, realmente desvirtua completamente o princípio do Brasil, Rússia, China, Índia e depois South Africa, África do Sul. Eram 5 emergentes. E há que se notar também que houve uma mudança de cenário desses 5. Quem mais ficou para trás nesses 5 foi o Brasil. Os outros 4 andaram muito bem, a exceção um pouco da África do Sul. Agora, a entrada você citou, a Rússia está banida no cenário internacional por conta das políticas do Vladimir Putin. Os países árabes que querem entrar são países que têm muito, muito dinheiro, vai desequilibrar completamente a ideia original do BRICS. E quanto a Venezuela e Nicarágua, então, eu nem falo, viu? Venezuela... Não, e nem a questão de poder econômico. Está entrando um país que não tem poder econômico nenhum, que é o caso da Etiópia, por exemplo. Entrou nesse grupo. Tem um país produtor de petróleo, os Emirados Árabes Unidos. Tem o Egito, que é uma potência militar africana, mas não tem muita expressão econômica, digamos assim, se comparar com outros países mais fortes, como o caso do próprio Brasil, né? Enfim, está desfigurado o espírito original daquela ideia de realmente juntar forças econômicas para se contrapor aqui, economicamente falando, e não geopoliticamente falando, com o que está aparecendo agora, ou seja, uma situação mais para o lado geopolítico, para se contrapor à influência dos países ocidentais. Não está muito bem configurado isso aí, não. Você está claramente aqui uma coisa de contestação, que o Putin está aproveitando bem para explorar essa realidade nova.
precisa botar uma ordem nisso aí, que nem tá parecendo, como é que é? Carne vegana, leite de soja, leite de arroz. Leite é de vaca, bebida de soja, bebida de arroz, sei lá, comida de soja vegana. Agora, hambúrguer é de carne, hambúrguer de soja. Pô, precisa mudar esse BRICS aí. Vem cá, vamos lá para o trigo. Os representantes dos triticultores gaúchos pedem que a Conab realize novos leilões de apoio à comercialização do cereal. Agora deve haver uma nova reunião da Câmara Setorial das Culturas de Inverno do Rio Grande do Sul com a Conab para avaliação da situação. Os leilões de prêmio para escoamento de produto e de prêmio equalizador pago ao produtor rural são realizados quando o preço do cereal está abaixo do mínimo estabelecido pela Conab como política de garantia de preço mínimo. Além disso, corretores associados à Bolsa Brasileira de Mercadorias relataram atraso no recebimento de pagamentos de operações realizadas no ano passado. Bom, Silmar, ontem comentamos aqui o mau humor do pessoal do arroz por conta do governo querer comprar arroz para regularizar estoque interno e colocar preços lá para baixo, desvalorizando o arroz. Por isso, os rizicultores não gostaram. Agora, hoje tem a questão do trigo aí, os triticultores pedindo leilão para acertar a comercialização do trigo. Como é que você vê? É lei, né? O preço está abaixo do preço mínimo serve exatamente para isso. É um preço mínimo oficial, preço de garantia, garante o custo básico da produção, né? Está lá em R$ 78, R$ 80, se não me engano, e o preço no mercado caiu abaixo disso, por diferentes razões, principalmente o próprio mercado internacional, com os preços mais baixos ultimamente. Por outro lado, também o próprio mercado interno, com o próprio aumento da produção do Rio Grande do Sul, particularmente, uma safra que está indo bem. E aí o preço começou a cair, caiu abaixo do preço mínimo de garantia, então, logicamente, está dentro da própria política, já previsto na política de garantia de preços mínimos, precisa sair leilões aqui de compra desse trigo ao preço oficial, tá? Acima desse preço de mercado. Então, a expectativa é essa aí. A reivindicação está posta, falta o governo se mexer agora, não pode alegar que não tem dinheiro, porque está na lei, né, também. Lei é lei. Por hoje é isso, Silmar. Amanhã... Tem dinheiro para comprar arroz, né? Fazer um estoque que não precisa, por que não vai ter para o trigo, que é merecido e está dentro da lei. Se você tem dinheiro para comprar um sapato novo e já tem um novo na prateleira, por que não comprar um chinelo novo, né? Porque aquele outro arrebentou como é que chama? A coleira, a tiara lá, como é que chama? Né? Hã? A correr, sei lá, é o nome daquele negócio, eu não uso chinelo. Vai lá, Silmar, amanhã a gente conversa de novo. Abraço, amigo. Boa tarde, até amanhã. Até amanhã.